Encerradas a votação desse bloco de processos, todos aprovados por unanimidade dos presentes, retomo a palavra ao diretor Eduardo para que ele possa proferir o voto vista. Ok. Esse voto vista é um voto realmente bem complexo, é uma relação de garimpo, né, cooperativa Cogemig, cooperativa mista de garimpeiros do Centro-Leste de Minas Gerais. Ele já cheguei até a pautar e retirar de pauta, realmente merecia mais um estudo. Eu estava querendo fazer uma reunião com o órgão ambiental em relação ao caso, que ele é exclusivamente ambiental, não tem um mérito realmente minerário em relação a ele. Então, vou fazer um breve relatório, botando até algumas informações novas que não estavam no processo. Isso também é uma outra dificuldade. A gente tem o processo minerário físico e no SEI, e mesmo assim a gente ainda tem muitos processos que não estão apensados, mas do mesmo caso, né? Ou seja, fuçando o SEI, encontrei um outro processo de uma vistoria dessa cooperativa, que foi motivada pelo Ministério Público. Então, uma coisa já contradiz o que estava dentro do processo. Realmente é bem complexo esses processos mais antigos, principalmente os híbridos. Então, vou fazer um breve relato e até fazer essa inserção dos fatos novos. Então, adoto o relatório constante do voto número 20 do relator Tomás Antônio de Albuquerque, proferido na 15ª reunião ordinária pública, após ser retirado de pauta da terceira. E também complemento reafirmando o voto vista do diretor Tasso na 9ª reunião, ou seja, eu realmente estou fazendo um voto convalidando os dois votos vistas, só que um realmente meio que contradiz o outro, mas eu vou deixar isso um pouco claro lá na frente. Na 18ª reunião ordinária pública, eu retirei o processo de pauta pela necessidade de ter mais informações sobre a situação ambiental do garimpo, que é o problema principal apresentado no processo. Dessa forma, acrescento um sucinto destaque a esse relatório com base no reestudo dos autos e o resultado da diligência junto ao órgão ambiental responsável no estado de Minas Gerais, realizada através de uma reunião virtual no dia 21 de agosto, às 15 horas. Na referida reunião com a Superintendência Regional de Meio Ambiente SEMAD, da Supran do Leste Mineiro, a sua equipe técnica ficou evidente a fragilidade social da comunidade local e sua dependência da atividade de extração mineral, inclusive manifestada por várias autoridades públicas, tais como prefeituras, vereadores e Câmara Legislativa, que estão sensibilizados com a situação e buscam a solução legal para a retomada econômica do empreendimento de pequeno porte. A cooperativa, desde 2012, sempre se mostrou diligente no cumprimento das exigências técnicas feitas pela agência, sendo o ofício número 15 de 2016, com as exigências ambientais enviada pelos Correios em 28 de janeiro de 2016, sem a confirmação de recebimento, mas com cópia física retirada por um representante da cooperativa em 21 de julho de 2016, que na sequência protocolou documentos comprobatórios sobre o andamento da tramitação ambiental em 1º de agosto de 2016, cerca de 11 dias após a cerca do ofício, que dava prazo de 60 dias para a resposta. De fato, o pedido da licença ambiental foi realizado e é visível que o requerente se diligenciava para consegui-la. Obviamente, a lida prática de uma cooperativa de garimpeiros não é uma tarefa fácil. Com a subdivisão dos lotes de exploração, é necessário que exista uma concatenação de cumprimento de exigências ambientais, minerárias e trabalhistas, revelando-se verdadeiro desafio à união dos esforços, se for observada a diversidade de frente de trabalho. Portanto, era assim necessária a apresentação de nova licença ambiental e a Cogemig deixou de responder o ofício 15 tempestivamente, logicamente, e sequer apresentou um pedido de prorrogação de prazo, visto que apenas teve conhecimento do ofício naquela retirada física dos autos em 21 de julho de 2016. No entanto, vê-se que foi apresentado formulário de caracterização do empreendimento, formulário de orientação básica e o próprio pedido de renovação da AAF, que é a Autorização Ambiental de Funcionamento, que era a licença ambiental fornecida pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais para a operação de garimpo.
Posteriormente a essa apresentação, verifica-se uma vistoria do antigo DNPM em cumprimento à notificação do Ministério Público Federal. Feita a vistoria nas folhas 1106 a 1138, inúmeras exigências foram assinaladas, inclusive a licença ambiental, apesar de apresentada a solicitação de prorrogação de prazo para formulário de orientação básica emitido pela SEMAD, as folhas 1138. E, ao contrário do que se vê no processo, nas providências posteriores, não se omitiu a apresentação da licença. Na verdade, a cooperativa não conseguiu que o Estado a expedisse em tempo hábil, o que é possível constatar nas folhas 1102 a 1105, assim como nas 1314 a 1320. Nesse emaranhado de questões pendentes, a licença ambiental figurava apenas como mais uma delas. O cumprimento de 16 exigências assinaladas no referido parecer 89 continuaram a ser cumpridas, o que de fato aconteceu, mas não a tempo de modo exigidos pela notificação número 134 de 2016, como se constata dos seguidos protocolos de cooperativa neste processo minerário. Sobre a notificação expedida em 2016, cabe informar que o estabelecimento de prazo específico para cumprimento, como se fixou 10 dias para a apresentação de licença ambiental, mostra-se por completo desarrazoado, ainda mais se for considerado o apresentado e relatado durante a vistoria. De fato, as questões aqui levantadas foram objeto da nota técnica elaborada por um grupo de trabalho instituído pela Diretoria-Geral do antigo DNPM, com o objetivo de apurar a renovação da PLG da requerente. Assim, a nota técnica SEI, número 1 de 2018, conclui expressamente: diante de todo o exposto, esta equipe técnica posiciona-se pela revisão dos atos praticados desde a exigência para a apresentação da licença ambiental, que não poderia indicar pena de indeferimento do requerimento de prorrogação da permissão de lavra garimpeira número 6 de 2008, pois destoante da legalidade, do interesse público, da razoabilidade, da precedência daquelas medidas necessárias, é urgente que conformação de lavra e boa técnica, bem apuração de eventuais débitos da receita originária como auditoria própria. Ainda cabe ressaltar aqui, diretores, que esse mesmo parecer feito, essa nota técnica, é feita por uma comissão de 3 pessoas da Superintendência de Minas Gerais, né, a superintendência naquela época, e um dos participantes é a mesma pessoa que também fez aquele auto de infração em relação ao licenciamento ambiental, ou seja, ele revê o ato dele em início de 2018. Abaixo registra algumas datas relevantes de apresentação de documentos da cooperativa, prestando contas às exigências das demandas prestando contas da agência das demandas exigidas ao longo dos anos, mostrando que não há indícios de omissão do titular. Inclusive, desde o requerimento inicial até hoje, a cooperativa soma de cerca de mais de 60 protocolos, em médias 4 por ano. E aí deve-se destacar 14 protocolos, não vou citar as datas que realmente estão escritas, mas por conterem esclarecimentos técnicos sobre explosivos e infraestrutura de mina, dentre outros, além da tramitação do licenciamento ambiental e do pedido da renovação. Abre outro parêntese, que isso aqui você mostra realmente quanto a cooperativa diligenciava esse processo dentro do DNPM. Após o indeferimento publicado em 5 de junho de 2017, baseado na notificação 134 de 2016, a cooperativa apresentou em seu recurso novamente documentos que demonstravam a tramitação do licenciamento ambiental. Inclusive, neste ponto, cabe em destaque referente a uma troca de documentos entre o órgão licenciador ambiental e a unidade regional do DNPM de Minas Gerais à época, que gerou confusão e atraso ao processo de licenciamento. Esse é um dos fatos novos que eu estou relatando. Em 4 de dezembro de 2017, a Superintendência Regional do Meio Ambiente do Leste Mineiro, a SUPRAM, encaminhou um ofício número 120 de 2017, questionando ao DNPM de Minas Gerais quem era o titular da área, pois em consulta ao SIGMIN observou que apareceu o nome da Lilian Aparecida Siman, referente ao processo 831-181 de 2017, e não aparecia COGEMIG. A resposta da Superintendência do DNPM de Minas Gerais veio em 20 de dezembro de 2017, por meio do ofício 837 de 2017, esclarecendo que o processo 833-678
de 2004 da COGEMIG teve o pedido de prorrogação de permissão de lava garimpeira indeferido em 5 de junho de 2017 e, portanto, a cooperativa não possuía mais os direitos minerários do local e que a área seria colocada em disponibilidade. Contudo, o período recursal ainda não estaria concluído, o que acabou ocorrendo no dia seguinte, dia 21 de 12 de 2017, o que levou o primeiro pedido de reconsideração em 29 de dezembro de 2017, ou seja, 8 dias depois. Essas informações não constavam nos autos e foram encaminhadas a mim pela liderança da Supran do Leste Mineiro nessa reunião. Porém, agora as informações foram incluídas no processo. Enfim, em 5 de dezembro de 2019, a cooperativa consegue um termo de ajustamento de conduta que equivale juridicamente a um licenciamento ambiental da SEMAD Supran do Leste Mineiro, segundo afirmações apresentadas nos autos, e faz protocolo deste fato novo à agência, pedindo a revisão do ato de indeferimento. Então, passo agora por uma breve fundamentação, depois de todo esse exposto, e depois passo ao voto. O requerimento da cooperativa não deve ser reconhecido por ter exaurido a instância administrativa recursal, conforme exposto pelo voto do diretor Tomás. Contudo, quanto ao mérito, cabe rever de ofício o ato de indeferimento em consonância com o entendimento do voto vista relatado pelo diretor Tasso. A revisão do ato é amparada pelo parágrafo 2º do artigo 63 da Lei de Processo Administrativo, pelo descumprimento do artigo 218 da portaria DNPM 155 de 2016 e nos novos princípios da exigência ambiental trazidas pelo artigo 31 do Regulamento do Código de Minas, que aceitam a comprovação de tramitação de licenciamento ambiental como justificativa para prorrogar o prazo do cumprimento de exigência. A norma infralegal do próprio regulador demonstra ter sido maculado o procedimento de exigência para o regime de permissão de lava garimpeira, conforme descrito no artigo 218 da Portaria de Consolidação, a 155, copiado na íntegra abaixo, que deveria ter prazo de 60 dias após o recebimento do aviso pelos Correios, e não somente 10 dias após a notificação entregue pelo fiscal em vistoria. Artigo 218. O DNPM poderá formular exigências, quando necessárias, a melhor instrução do requerimento do PLG, ou DU, sua renovação, inclusive para apresentação de comprovante de pagamento dos emolumentos referente ao pedido de renovação de PLG, fixando-se para o seu atendimento prazo de 60 dias contados do recebimento da R do ofício correspondente. Além deste embasamento legal, é crucial contextualizar que existem outras políticas modernas que incentivam a liberdade econômica e trazem garantias ao pequeno empreendedor que não podem ser desconsideradas para a melhor decisão regulatória, por serem leis federais. O termo de ajustamento de conduta, firmado em dezembro de 2019, constitui inegavelmente fato novo, que deve ser considerado no trato do caso. Além do diligenciamento à época da Supran do Leste Mineiro, a superintendência do antigo DNPM de Minas Gerais, a fim de verificar o real status do processo minerário. Naquele momento, a ideia do TAC já estava em discussão e a informação equivocada do DNPM para o órgão licenciador colocou o procedimento em xeque. Esse relato foi muito claro na reunião virtual com a Supran. Na região, a clara vocação para a mineração, que se desenvolve há mais de 20 anos e está comprovada uma situação de fragilidade social com alta dependência da atividade econômica do garimpo, reconhecida oficialmente pelas autoridades locais que declararam, inclusive, a utilidade pública do título minerário. E aproveito a oportunidade desse caso para lembrar uma reflexão fundamental aos representantes do poder público, que ao interpretar a letra fria da lei, distante da realidade local da atividade de mineração, não podem jamais esquecer as consequências dos seus atos sobre a vida do cidadão, sob pena de descumprir o real motivo da sua existência, que é garantir os direitos constitucionais da população. Toda essa fundamentação complementa o entendimento do voto relatado pelo diretor Tasso Mendonça, que concluiu por acatar no mérito o requerimento para rever o indeferimento de prorrogação de permissão de lava garimpeira número 6. Feita essa fundamentação, passo para o meu voto. Voto por não reconhecer o recurso, tendo em vistas os fatos novos e a identificação da desconformidade do procedimento de exigência de licenciamento ambiental feita pela unidade regional. Voto pela revisão do ato de indeferimento de prorrogação da permissão de lava garimpeira publicado em 5 de junho de 2017.
Assim sendo, acompanhe a conclusão do voto vista do diretor Tasso Mendonça para que os atos publicados de indeferimento de prorrogação do título minerário de 5 de junho de 2017 e de negar provimento ao recurso de 21 de dezembro de 2017 sejam tornados sem efeito. Complementando ainda voto divergente, entendo que o termo de ajuste de conduta ambiental válido e assinado em 2019 com a Suplano do Leste Mineiro é satisfatório para deferimento da prorrogação de permissão garimpeira, sem a necessidade de nova exigência para cumprimento do licenciamento ambiental. E alerto que é fundamental dar celeridade na conclusão de tramitação deste pedido da prorrogação de permissão garimpeira pela agência, tendo em vista a situação crítica da comunidade próxima ao garimpo. É como voto. Tendo em vista que é um voto visto, é o último voto de toda a deliberação da matéria, indago aos demais diretores se, né, gostariam de rever os seus votos, né, e caso sim que se manifeste nesse sentido. Bom, no meu caso, além de reafirmar o voto, eu acho que essa foi a melhor solução que nós encontramos. E eu gostaria só de pedir para acrescentar nesse voto a questão de que a ANM precisa estar a par do andamento do TAC, que já foi celebrado, para que a gente não tenha outros descompassos com relação à parte ambiental. Isso eu acho que é importante. A gente aqui vem defendendo a independência do licenciamento ambiental, do licenciamento de uma forma geral da agência, mas a gente não pode se furtar de ter o acompanhamento de que a parte ambiental está sendo resguardada com o cumprimento do licenciamento ambiental. Nesse caso, é um TAC que foi gerenciado pelo órgão ambiental local, e eu acho importante que, nesse caso específico, também a gente tenha esse acompanhamento. Certo, mas assim, só para deixar claro, o seu voto tinha sido acompanhando o voto do diretor Tasso, que é diferente do voto do diretor Eduardo, apesar de um estar corroborando alguns pontos com o outro. Não, eu voto pela construção do voto do diretor Eduardo. Alô, desculpa, não consegui ouvir. Não consegui ouvir? Voto pela construção do voto do diretor Eduardo. A forma como ele construiu o voto. Uma parte do voto visto com o voto do Tasso e a parte dele do voto visto, eu acho que ficou mais completo na nossa medida em relação à área. Ok. Diretor Tasso? O meu voto é em aderência... Está no mute, Tasso. O meu voto é em aderência ao voto do diretor Eduardo, uma vez que ele enriquece a decisão, né? Ele trouxe elementos que corroboram os vícios processuais que existiam e enriqueceu com novos elementos que não continham no processo, né? E eu realmente concordo com a questão da perda de prazo. No meu voto estava colocado isso, mas eu vejo que a administração pode sim rever seus atos a qualquer momento, né, desde que constatar essas questões e que seja em benefício da população, né, em benefício social, justificadamente, né? Ou seja, a aplicação da norma não pode ser pior do que a não aplicação. Então, eu acho que a saída apresentada pelo diretor Eduardo foi muito bem colocada e compatibiliza todas as questões sem gerar nenhum conflito e nenhuma quebra de precedentes em relação à nossa normativa. Então, deliberar a matéria fica encerrada por três votos dentre os presentes, né? Até porque já, na verdade, é uma matéria que já vem sendo tratada há bastante tempo. Então, tem já a conclusão de todos os 5 votos. Faltava só o voto do diretor Eduardo. Então, vencida a matéria, aprovada por maioria dos diretores. Encerra a relatoria do diretor Eduardo. Eu transfiro
a presidência dos trabalhos